Era para ser um voo comum, de rotina. O voo 370 da Malaysia Airlines, um Boeing 777, decolou de Kuala Lumpur em 8 de março de 2014, com destino a Pequim, na China. A bordo, 227 passageiros e 12 tripulantes, representando 14 nacionalidades diferentes. Familiares se despediam com abraços apertados no portão de embarque, animados com reencontros e aventuras pela frente. Ninguém poderia prever o pesadelo que estava prestes a acontecer. O voo decolou a 00:41, horário local, desaparecendo das telas de radar menos de 1 hora depois. O controle de tráfego aéreo perdeu contato com a aeronave a 1h21 sobre o Mar da China Meridional. A resposta inicial foi de confusão, depois de crescente preocupação, à medida que os minutos se transformavam em horas sem nenhum sinal do avião. O desaparecimento do MH370 chocou o mundo. Canais de notícias transmitiam as últimas informações, famílias desesperadas se agarravam à esperança e as autoridades lançaram uma enorme operação de busca e resgate. O Boeing 777, uma aeronave moderna e altamente confiável, parecia ter simplesmente evaporado. A falta de qualquer chamado de socorro ou sinal de destroços só aprofundou o enigma. Com o passar do tempo e os esforços iniciais de busca sem resultados, o mistério em torno do MH370 se intensificou. Os passageiros a bordo representavam um corte transversal da sociedade global. Havia viajantes de negócios experientes, famílias em férias e jovens casais embarcando em novas aventuras. Apesar de toda a expertise e da tecnologia avançada da aeronave, o MH370 desapareceu sem deixar rastros. As condições climáticas eram boas, não havia relatos de turbulência e o avião voava a uma altitude de cruzeiro de 35.000 pés. À medida que os dias se transformavam em semanas, a busca pelo MH370 se tornou um esforço internacional. Países do Sudeste Asiático à Austrália uniram forças, utilizando navios, aviões e equipamentos subaquáticos sofisticados para vasculhar a vasta extensão do Oceano Índico. A última comunicação confirmada do MH370 ocorreu a Munich 19, quando o copiloto respondeu ao controle de tráfego aéreo com um boa noite rotineiro. No entanto, apenas 2 minutos depois, o transponder do avião, que transmite sua localização, silenciou. Esse silêncio inesperado foi o primeiro indício de que algo estava errado. Dados de radar militar revelaram mais tarde que o MH370 havia se desviado significativamente de sua rota planejada após desaparecer do radar civil. Em vez de continuar em direção a Pequim, a aeronave fez uma curva acentuada para oeste, voando de volta sobre a Península Malaia, e depois para o sul, em direção à vasta extensão do Oceano Índico Meridional. Essa mudança deliberada de curso, feita enquanto o transponder estava desligado, sugeria fortemente que alguém estava no controle da aeronave. Mas quem? E qual era o seu motivo? Essas perguntas sem resposta alimentaram especulações e intensificaram a busca por respostas. Na ausência de evidências concretas, uma infinidade de teorias surgiu para explicar o desaparecimento do MH370. Uma teoria se concentrou na possibilidade de uma falha mecânica catastrófica. No entanto, a falta de qualquer chamado de socorro e a mudança deliberada de curso observada no radar tornaram essa teoria menos provável. Outra teoria sugeria que o MH370 foi alvo de um sequestro ou ataque terrorista. No entanto, nenhum grupo assumiu a responsabilidade, e não havia evidências de qualquer motivo político ou ideológico. Talvez a teoria mais intrigante seja a de que o MH370 foi deliberadamente desviado da rota, com base no desligamento deliberado do transponder e na mudança brusca de direção. Mas quem poderia estar no comando? E por que escolher um destino tão remoto e inóspito? A busca pelo MH370 foi uma das mais extensas e caras da história da aviação.
abrangendo milhares de quilômetros quadrados do Oceano Índico. Apesar do uso de tecnologia avançada e de esforços incansáveis, a busca produziu poucas pistas concretas. Após mais de um ano de buscas, o primeiro pedaço de destroço, um flaperon, foi descoberto nas margens da Ilha da Reunião. Descobertas subsequentes de outras partes da aeronave confirmaram que o MH370 realmente havia caído no Oceano Índico. A vastidão da área de busca e o terreno subaquático desafiador tornaram a tarefa assustadora. A condição do flaperon sugeria que o avião havia entrado na água em um planeio controlado, reforçando a teoria de um ato deliberado. No entanto, sem as caixas pretas, a sequência exata de eventos que levaram à queda permaneceu envolta em mistério. O desaparecimento do MH370 causou ondas de choque em toda a indústria da aviação, expondo vulnerabilidades nos sistemas globais de rastreamento. Em resposta, a Organização da Aviação Civil Internacional implementou novas regulamentações, exigindo que as companhias aéreas rastreiem as aeronaves com mais frequência. A tragédia do MH370 ressaltou a necessidade do rastreamento em tempo real de aeronaves, levando ao desenvolvimento de novas tecnologias, como o sistema ADS-B, Automatic Dependent Surveillance Broadcast. A indústria também se concentrou em aprimorar o treinamento de pilotos e a conscientização sobre saúde mental. As companhias aéreas implementaram procedimentos de seleção mais rigorosos para pilotos e tripulantes, e os recursos de saúde mental se tornaram mais acessíveis. O desaparecimento do MH370 deixou uma marca indelével na indústria da aviação, levando a mudanças significativas nos regulamentos de segurança e nas tecnologias de rastreamento. A tragédia serviu como catalisador para uma reflexão global, levando a melhorias destinadas a prevenir incidentes semelhantes no futuro. Para as famílias das 239 almas a bordo do MH370, a tragédia foi um pesadelo sem fim. A falta de um desfecho e a incerteza em torno do destino de seus entes queridos tiveram um impacto imensurável. As famílias ficaram em um estado de limbo, divididas entre a esperança e o desespero, enquanto a busca se arrastava por anos. Muitas famílias criticaram a condução da investigação, expressando insatisfação com a falta de transparência. A determinação inabalável das famílias em descobrir a verdade manteve a tragédia em foco e pressionou as autoridades a continuar a busca. Elas organizaram vigílias, protestos e campanhas online, exigindo respostas e responsabilização. A tragédia do MH370 destacou o profundo custo humano dos desastres aéreos, estendendo-se muito além das vítimas imediatas. Apesar de anos de esforços meticulosos, o desaparecimento do MH370 permanece um dos maiores mistérios não resolvidos da história da aviação. A falta de uma explicação definitiva e a ausência dos destroços principais continuam a alimentar especulações e intrigas. A tragédia do MH370 expôs as limitações da tecnologia atual e a vastidão dos oceanos. Ressaltou os desafios de investigar incidentes em ambientes remotos, onde as evidências podem se perder nas profundezas ou ser espalhadas pelas correntes. O mistério duradouro do MH370 serve como um lembrete assustador da fragilidade da vida e da natureza imprevisível do mundo em que vivemos. Desafia nossas suposições sobre segurança, lembrando-nos de que, mesmo em uma era de tecnologia avançada, alguns mistérios podem nunca ser totalmente resolvidos. O desaparecimento do MH370 provavelmente continuará a cativar a imaginação do público por muitos anos. Embora a investigação oficial sobre o MH370 tenha sido suspensa, a busca por respostas deve continuar. As famílias dos perdidos merecem um desfecho, e a indústria da aviação deve aprender com esta tragédia para evitar incidentes semelhantes. Novas tecnologias, como drones subaquáticos avançados e equipamentos de sonar,
oferecem esperança para localizar os destroços principais e recuperar as caixas pretas cruciais. A análise contínua dos destroços recuperados ainda pode lançar luz sobre os momentos finais do voo. A busca por respostas requer colaboração internacional, transparência e um compromisso em descobrir a verdade. O que você pensa sobre o mistério do MH370? Compartilhe suas teorias e ideias, mantendo as famílias das vítimas em seus pensamentos, e deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhuma novidade.